Fala pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos falar do VILG11. Vamos tentar entender o que está acontecendo com o fundo, que no último fechamento estava sendo negociado a R$ 79,46. Esse valor representa um desconto de 30% em relação ao valor patrimonial do fundo, de R$ 113,55. Nos últimos 12 meses, o fundo está caindo cerca de 17%. No geral, a indústria de fundos imobiliários como um todo está caindo nos últimos meses, já que o aumento das taxas de juros acaba pressionando as cotas dos fundos imobiliários. Mas vamos dar uma olhada no último relatório divulgado pelo fundo e ver os principais destaques do último mês. Então, pessoal, o VILG11 é um fundo imobiliário logístico gerido pela Vinci Partners. Então, o objetivo do fundo é receber renda desses galpões e eventualmente fazer alguma compra e venda de imóveis, buscando obter algum lucro em cima dessas operações. Olhando para os destaques do mês de outubro, o fundo alcançou 97% de ocupação com as recentes locações, ou seja, o VILG conseguiu melhorar muito nesse ponto nos últimos meses e hoje a vacância é de somente 3%. Outro ponto de destaque é que 79% da receita do fundo é proveniente de contratos com vencimento a partir de 2027, que traz assim um pouco mais de segurança para o fundo. E o outro destaque é que com as recentes locações, o VILG vai conseguir um incremento de aproximadamente 7 centavos nas suas receitas para os próximos meses. Até mais abaixo aqui a gestão explica melhor como vai funcionar esse incremento na receita, como essas novas locações ocorreram com alguma carência para os inquilinos, algo que é até comum de acontecer nesse segmento, até para facilitar o fechamento de negociação entre o fundo e o inquilino. Então, no último trimestre desse ano, deve encerrar uma carência que vai gerar uma receita de 2 centavos a mais para o fundo. No primeiro trimestre de 2025, encerra mais 3 centavos e no segundo trimestre de 2025, mais 2 centavos, totalizando assim o incremento de 7 centavos na receita até a metade do ano que vem. E a gestão ainda destaca que, se conseguir resolver os últimos 3% de vacância do fundo, a receita poderia aumentar em mais 2 centavos. Agora, olhando os números do resultado do fundo referente ao mês de outubro, a receita com os aluguéis foi de quase 12 milhões, que corresponde a 80 centavos por cota, e descontando as despesas, o resultado do fundo foi um pouco superior a 9 milhões, que corresponde a 64 centavos por cota. Nesse mês, o fundo acabou pagando para os cotistas 61 centavos, que é menos do que o fundo gerou no mês de outubro, e com isso o VILG segurou esses 3 centavos e hoje a reserva acumulada do fundo é de 4 centavos, que é uma reserva praticamente inexistente. Mais abaixo aqui nós podemos ver o histórico de distribuição do VILG. Essas barras cinzas representam o que o fundo gerou no mês e a linha azul é quanto o fundo distribuiu. Então nós podemos ver que geralmente o valor distribuído para o cotista fica em linha com o que é gerado. Alguns meses o fundo gera um resultado maior, outros meses menor, mas no geral fica em linha. Sendo que nos últimos meses o fundo pagou R$ 7,38 em dividendos para os cotistas, que corresponde a um dividend yield de 9,29%. Um pouco mais abaixo, a gestão trouxe a estimativa de rendimentos para os próximos meses. A expectativa é que os dividendos fiquem nessa faixa de 60 a 67 centavos até o final de 2024. Mas com as recentes locações, a expectativa é que a faixa de distribuição aumente para 67 centavos a 72 centavos até a metade de 2025. Mas lembrando, pessoal, que essas estimativas aqui são em relação ao cenário atual do fundo. Caso tenha alguma rescisão antecipada de um inquilino nos próximos meses, esses números poderiam ser impactados. Agora, olhando para a rentabilidade do VILG, no cenário atual, com a recente queda da cota nos últimos meses, a rentabilidade do fundo foi extremamente impactada. Hoje a rentabilidade do VILG é de 20,1%, que corresponde a 40,9% do CDI no período, ou seja, uma rentabilidade muito baixa, tanto que o fundo fica abaixo da rentabilidade do IFIX no período, que foi de 39,6%, mas olhando aqui no gráfico, nós podemos ver que a rentabilidade foi muito prejudicada pela queda da cota, porque se olharmos a rentabilidade do fundo de 2023 para trás, o VILG sempre entregou uma rentabilidade superior ao IFIX e também ao CDI. Outro ponto de atenção é que de novembro de 2023 para cá, o número de cotistas vem caindo um pouco, sendo que hoje o VILG tem cerca de 156 mil cotistas. Em relação à carteira do VILG,
Hoje o fundo possui quase 2 bilhões em imóveis. Atualmente o fundo tem cerca de 81 milhões em aplicações financeiras, sendo que 55 milhões estão em ativos com uma liquidez imediata e 25 milhões estão em cotas de fundos imobiliários, que também possuem uma boa liquidez. Um ponto que merece um pouco mais de atenção é em relação à alavancagem do VILG. Hoje as dívidas do fundo são de 310 milhões. Se descontarmos o valor do caixa do fundo, o valor da dívida ficaria em 229 milhões, que representaria uma alavancagem de 11,8%. Esse percentual de alavancagem não é muito preocupante porque não é muito alto, mas o problema que eu vejo é que o fundo possa ter no curto prazo é que o caixa do fundo não é muito alto. Como nós podemos ver aqui no cronograma das amortizações, com o caixa atual, o fundo teria dificuldades de fazer os pagamentos em 2026. E aí, nesse período, teria que fazer ou fazer uma venda de algum imóvel ou fazer alguma emissão de cotas para tentar minimizar esse problema. Então, esse é o ponto que nós temos que ficar de olho no VILG. Mais abaixo aqui a gestão traz alguns números do fundo. Hoje a receita média de aluguel é de R$ 22,00 o metro quadrado, mais ou menos em linha com a média do mercado. A vacância, como nós já mencionamos, está em 3%, que é o melhor número dos últimos meses. Nesse ponto o fundo vem melhorando bastante. E agora olhando para o portfólio do VILG, hoje o fundo possui 15 imóveis, está presente em 7 estados e tem cerca de 590 mil metros quadrados de ABL e possui mais de 50 locatários. Em relação aos locatários, o fundo está muito bem distribuído. Hoje a maior exposição do fundo é a Tokstok, com 15%, e logo na sequência vem a Unilog e a Netshoes, com 8%. Em relação aos tipos de contrato, 91% dos contratos são típicos, que são mais flexíveis para o locatário. Nesse gráfico mais abaixo, nós podemos ver que Minas Gerais é o principal estado em termos de receita, com 38%, e na sequência vem o estado do Espírito Santo com 20%. Aqui nós podemos ver todos os 7 estados que o VILG está presente. O fundo possui uma boa diversificação nesse sentido. Olhando para mais números dos contratos, em relação aos vencimentos dos contratos, nada preocupante no curto prazo, porque a maioria dos vencimentos é de 2027 em diante. O fundo ainda possui alguns reajustes de contrato em novembro e dezembro, que pode aumentar um pouco a receita do fundo. E mais abaixo aqui a gestão traz mais detalhes de localização e inquilinos dos imóveis do fundo. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques do mês de outubro do VILG. O fundo possui uma boa diversificação, melhorou nos últimos meses a sua vacância. Um ponto que merece um pouco mais de atenção é em relação às dívidas de curto prazo do fundo, já que o valor em caixa do fundo não é muito elevado. Já deixa aqui nos comentários se você tem o VILG 11 em carteira. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal falando de fundos imobiliários. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!